CNN Cast, direto de Belo Horizonte, onde a gente continua falando sobre o mercado imobiliário e a indústria da construção. Estou com o Ronaldo Mota, que é vice-presidente de produção da MRV & Co. e que vai falar com a gente sobre desafios e coisas novas e interessantíssimas para eu que gosto de tecnologia. Tem coisas super interessantes nessa área. Ronaldo, queria começar a nossa conversa te perguntando sobre um assunto que tem sido muito frequente na construção civil, que é o desafio da mão de obra. Em que pé está este assunto? Continua sendo um gargalo, uma dificuldade para as construtoras? Bom, primeiro, muito obrigado, Naka, pelo convite de estar aqui com você, a CNN e seus espectadores aí. De fato, mão de obra continua sendo um desafio, sim, né, para a construção civil em geral. Mas eu queria dar um passinho para trás antes de responder objetivamente essa questão. Né, a construção civil no Brasil, eu tenho essa visão. Ela tem muitos players, né? Especialmente no interesse social, que é o que prioritariamente a MRV faz, atender uma população de rendas de faixas C e D. Né? A demanda é consistentemente maior do que a oferta. Então, o nosso desafio no Brasil é endereçar uma questão de país. E o que a MRV se propõe a fazer, assim como outras construtoras que operam nesse segmento, é endereçar uma questão de interesse nacional. Né? E nós, enquanto segmento, enquanto setor, ainda não conseguimos atender a demanda incremental anual do Brasil. De maneira que o déficit habitacional, você pode olhar várias estatísticas, tem várias fontes para isso, mas o déficit habitacional brasileiro ele é alto e ligeiramente crescente. Tem alguns momentos que ele decresce um pouquinho, mas em geral ele é monotonicamente crescente ao longo do tempo. Muito bem. Então esse é um desafio que não é da MRV, esse é um desafio setorial, é um desafio de país. E que desafio é esse, né? O jovem que nasce hoje, ou que está completando a sua maioridade, portanto está apto a entrar num canteiro de obras para trabalhar, em geral esse jovem não quer mais trabalhar na construção civil. Então o boom que nós vimos no Brasil há 50 anos atrás, com o Brasil num canteiro de obras gigante, hoje não acontece mais esse boom de mão de obra. Né? E como tem muita coisa acontecendo, essa pouca mão de obra que não cresceu na mesma intensidade da capacidade das empresas de lançarem, venderem e entregarem, vai ficando mais escasso. Isso cria uma deficiência do lado da mão de obra invertida. Né? A gente tem mais demanda que oferta de habitação e mais demanda do que oferta de mão de obra também. Portanto, a mão de obra fica escassa. Como tornar o trabalho e uma carreira profissional na construção mais sexy aos olhos do jovem que está entrando no mercado de trabalho? Pergunto isso porque, se não tem tanta gente interessada em entrar nesse segmento, é preciso despertar o brilho nos olhos desses potenciais talentos. O agronegócio tinha uma dificuldade muito parecida há algumas décadas. Aparentemente o agro conseguiu reverter um pouco essa trajetória. É o uso de tecnologia que vai trazer o jovem para dentro da construção civil? Sim, dependendo da intensidade que houver esse uso de tecnologia, isso pode trazer o jovem para a construção civil, mas não para dentro dos canteiros. E eu explico. Né? A gente sabe que há uma tendência quase que inexorável. O desafio aqui é de dizer quando e em que intensidade, porque isso vai acontecer, boa parte dos processos produtivos da construção civil, eles devem sair do canteiro de obras, que a gente chama de on-site, dentro do canteiro, para processos off-site, ou seja, fora do canteiro. Então a gente já vê esse tipo de prática e tendência acontecendo em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, na medida em que a gente vê empresas produzindo elementos fundamentais da construção civil fora do canteiro, e o canteiro passa a ser um ponto de montagem do apartamento e não de construção do apartamento. O ambiente fabril, respondendo a sua pergunta, ele é muito mais atrativo para o jovem, porque ele é um ambiente mais controlado, ele não está suscetível às intempéries de clima, ele é um ambiente onde vai haver naturalmente o uso de mais tecnologias, de linhas produtivas, de elementos com automação industrial, enfim, de muitos outros elementos que atraem talvez muito mais o jovem. Mas a gente ainda acha que isso, Naka, é futuro. A gente ainda precisa endereçar a questão do presente.